Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença. Estamos agradecidos ao Senhor por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça. Obrigado pelo Teu grande amor, Senhor, manifestado em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Senhor, suplicamos a Ti pela Tua igreja. Abençoa os nossos irmãos, os nossos ouvintes. Guarda, Senhor, os nossos ajudadores, intercessores. Dá graça ao Teu povo, Senhor. Nos prepara, ó Deus, para Te servir melhor. Deus fiel, Deus bondoso. Abençoa, Senhor, as criancinhas, a juventude, cada família. Guarda, Senhor, os idosos, os necessitados, fragilizados. Ó Senhor querido, manifesta a Tua graça, opera maravilhas, dá graça e vigor ao Teu povo, dá saúde aos enfermos, ampara o órfão, a viúva, o viúvo. Ó Senhor, ajuda-nos, fortalece as nossas mãos, ó Deus, para realizar a Tua obra. Ó Senhor, obrigado, Senhor, por nos confiar parte, Senhor, para realizarmos. Deus fiel, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento. Estamos no ano 33, louvando, bendizendo a Deus, agradecidos ao Senhor, porque Ele tem nos dado a graça para fazer, tem nos dado irmãos para nos ajudar, tem nos dado condições para realizar e nós somos gratos. Nós temos uma leitura na palavra do Senhor em Isaías capítulo 28. É uma bênção, meus amados irmãos, quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós pedimos ao Senhor e Ele nos dá na sua bondade a graça para comunicar a sua palavra bendita. Você que é um discípulo de Jesus Cristo, você que já atende o mandado do Senhor, a voz do Senhor, é bom aprender, é muito bom se colocar na presença de Deus para receber a santa instrução. Nosso texto, Isaías capítulo 28 e os versículos 23 a 29, um texto pequeno, com uma grandiosa lição sobre a instrução divina nas coisas mais simples. E é claro, se Deus ensina o homem as coisas mais simples, Deus quer que o homem entenda a sua vontade. Então, a leitura, Isaías 28 e 23. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e desterroa todo dia a sua terra? Não é antes assim, quando já tem nivelado a sua superfície, então espalha nela a ervilhaca, semeia comínio, ou lança nela o melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Porque a ervilhaca não se trilha com trilho, nem sobre o comínio passa roda de carro, mas com um pau
se sacode a evilharca e o comínio com uma vara. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavaleiros. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Meus queridos irmãos, nós somos instruídos por Deus a respeito de tudo. Claro que o Senhor quer nos ensinar a sua vontade. Querido Deus, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, suplicamos pelos que estão conosco, Senhor. Abençoa os nossos irmãos, seguidores, inscritos. Abençoa, meu Senhor, os nossos amigos e abençoa os que terão contato com as nossas publicações. Os nossos ouvintes, ó Deus, e os nossos cooperadores, nossos ex-alunos e alunos, toma em tuas santas mãos, guarda, Senhor, os membros da tua igreja, congregados e todos aqueles, Pai, que estão interessados em te ouvir. Deus fiel, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, é da natureza de Deus, como nosso Pai Celestial, nos ensinar. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder sobre a natureza, Ele é realmente o Deus Todo-Poderoso. Mas Ele se volta para o ser humano. Ele tem o controle de folhas caídas. Ele vê quando os homens se ensoberbecem, como se estivessem bêbados. Ele cobre os vales, ele faz os campos florescerem, ele é todo-poderoso. No contexto dessa leitura que fizemos, diz que ele faz isto, ele faz o mundo se renovar com as chuvas temporãs, chuvas seródias. Ele faz o homem semear e encher as mãos, colhendo o que semeou. Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é grandioso, Ele é poderoso, Ele faz com que o seu povo tenha conhecimento disto, da importância de amá-lo, de servi-lo. Ele é maravilhoso. E o profeta Isaías, o profeta messiânico, fala sobre o tempo por vir, o tempo que haveria de vir. E neste tempo, muitas pessoas teriam realmente um chamamento, uma vocação para servir a Deus. Os que viviam na maldade, na idolatria, na ilusão, servindo ao paganismo. É um contexto que fala dos sacerdotes que faziam o povo errar e preparavam libações para os deuses, vivendo desencaminhados, sem a graça de Deus. E Deus via aquele sacrifício perverso dos homens como uma mesa, no lugar da libação, uma mesa coberta de vômitos. Porque o Senhor abomina a idolatria, o Senhor abomina a falsidade, o Senhor abomina a corrupção espiritual, a corrupção dos sentidos. Então, o profeta que reluta com um povo muitas vezes endurecido, o profeta traz, através do Espírito de Deus, uma lição importante do interesse de Deus. Deus tem interesse que você
tenha progresso. Deus tem interesse que você conquiste espaços, que você desenvolva atividades, que você tenha atitudes. Ele vê isto, mas os homens não buscando a direção de Deus, os homens se voltando para a corrupção, os homens se voltando para a idolatria, os homens se voltando para aquilo que na verdade é nocivo. Eles são instados a entender que Deus tem interesse no bem-estar deles. Deus quer que o homem tenha graça e vida e fidelidade e felicidade, que o homem tenha progresso, que o homem tenha sucesso na sua vida, mas que principalmente o homem tenha temor, tenha comunhão, tenha graça. É algo, meus amados irmãos, que Deus almeja. E apesar de ser o Senhor Todo-Poderoso, Ele não força. Então, neste capítulo, o profeta fala de todo um processo que faz os homens sofrerem, andarem sem direção, sem orientação, por falta de graça, por falta de humildade, e não busca a graça. Muito embora tenha atitudes religiosas, mas o que o Senhor necessita, o que o Senhor vê como necessidade do homem é orientação, é temor, é graça e não religiosidade. Então, essa leitura que nós fizemos fala disto. O Senhor que criou o homem como a sua imagem e semelhança, Ele insiste. Para ter ideia, no versículo 14 deste mesmo capítulo, ele diz: ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Não eram pagãos, não. Era o povo de Deus que havia se descuidado, se distanciado. Era um povo que Deus orientou e havia se tornado indiferente. Eles haviam se tornado indiferentes. Achavam coisas que a gente escuta hoje. Eu ouvi isso muitas e muitas vezes. Aqui em casa não tínhamos problema, a gente aceitou Cristo. Eu conheci uma família grande e unida, mas o elo de ligação que fazia a suposta união, a suposta unidade daquela família, era o vício. Vício. Uma família muito próspera, humanamente falando, financeiramente falando, culturalmente falando, mas o vínculo prevalecente naquela família era o vício. Todos usavam os mesmos vícios: bebida, mesa lotada, comida demais e bebida para encher a cara. Todo tempo parecia uma família muito feliz. Mas não há felicidade no vício, não há felicidade na corrupção, não há felicidade no engano. E o Senhor diz: ouvi a minha palavra, homens escarnecedores, aprenda o que vale, aprenda o que sirva, aprenda o que vale a pena. Então, nesta leitura que fizemos, é um chamado ao raciocínio, ao pensamento. Se Deus se interessa que o homem plante, que o homem colha, que o homem tenha métodos e saiba tratar cada lavoura no seu campo, Deus não se interessaria no bem-estar do homem, na sua vida espiritual? Pois é. É o Senhor chamando a atenção
de homens que têm perdido a razão, de mulheres que têm perdido a razão, de famílias que têm se afastado de Deus, de alguém que tem colocado o poder econômico no lugar de Deus, alguém que tem colocado a própria família no lugar de Deus. Alguns não gostam de me ouvir, mas eu falo com franqueza e por décadas. A família se desfaz. Ame, zele, cuide, mas não endeuse, porque a família se desfaz. O Senhor não. A igreja do Senhor não. A religião acaba, perece, muda. Mas a verdade, a fidelidade, a justiça, a bondade de Deus são imutáveis. Não mudam, não diminuem, não acabam nunca, jamais. Porque são atributos do Deus eterno, atributos eternos. Então o Senhor chama a atenção daqueles que foram repreendidos e diz: inclinai os ouvidos, ouvi a minha voz, atendei bem, ouvi o meu discurso. Dê atenção às épocas, os tempos, as oportunidades. Esta é a oportunidade que você está tendo. Aí o profeta, não sei, este profeta era um homem importante, da família real, mas a nação era agropastoril, ele conhecia, além de tudo está cheio do Espírito Santo. Aí ele pergunta, faz uma pergunta retórica: porventura lavra todo dia o lavrador? Não, o lavrador tem um tempo de lavrar e tem o tempo de colher. O lavrador tem o tempo do labor, da labuta, do esforço, e tem o tempo do desfrutar. Deus chamando a atenção. Porventura lavra o lavrador todo o tempo? Não. O lavrador não está lavrando todo o tempo, não. Tem o tempo de lavrar e semear, mas tem o tempo de colher, recolher, usufruir, desfrutar. E o Senhor diz: ou abre e esterroa, ou desterroa todo dia a sua terra. Não. Tem um momento de tirar os torrões da terra, preparar a terra. Aí vem a chuva, como bênção de Deus, a chuva temporã, a chuva seródia. Deus envia para nutrir cada lavoura. E o profeta prossegue. O profeta prossegue falando. Não é antes assim, quando já está nivelada a superfície da terra? Então espalha nela a ervilhaca. Aqui fala das culturas da época, culturas locais. Não é assim? Ele prepara a terra, depois ele lança a semente. É um trabalho bem mais suave. Ele semeia o cominho. Ele lança nela o melhor trigo. Depende, tem para cada lavoura um tipo de solo, um tipo de preparo. Ainda diz o profeta, ou a cevada escolhida, ou o centeio, cada qual no seu lugar. Terra alta, terra baixa, terra arenosa, terra... Quem trabalha a terra conhece. Assim como Deus conhece o solo do nosso coração. No versículo 26, o profeta de Deus diz: o Senhor Deus ensina. É Deus que ensina o homem do campo, o lavrador.
O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. E o profeta dá aqui uma instrução para nós, para quem é de outro século, para quem é de outra região. O profeta diz: porque a vilharca não se trilha com trilho. Existem sementes que são frágeis.